Para você conseguir ter ganho de conhecimento, testar o seu conhecimento e chegar na consistência para você construir o seu resultado positivo, como eu disse, demora em média 1 ano, tá? E eu vou me pautar aqui para explicar esse 1 ano para vocês, porque muito mais que dizer que demora 1 ano para você atingir a consistência, tá? Eu tenho que explicar para vocês o como fazer, qual caminho você vai trilhar para atingir essa consistência, é muito mais importante do que saber só o tempo para você conseguir atingir essa consistência. Eu vou me basear aqui no método trade, que é um método que eu aplico para as minhas operações, é um método que eu criei que para mim funciona, é o método que eu estou usando no desafio Day Trade e é o método que justifica aquela tabela que demora em média de 8 a 10 meses para que você consiga atingir a consistência. E o que eu chamo de consistência no mercado financeiro é você conseguir tirar no mínimo 10 mil reais por mês, todo mês, tá? É isso que para mim é consistência, é isso que para mim é conseguir atingir o resultado positivo. Então aqui eu não vou dizer para vocês algo ilusório, que você vai conseguir atingir milhões, que você vai conseguir trazer milhões do mercado financeiro e você vai ficar milionário, bilionário, trilhardário, isso num curto espaço de tempo. Eu não vou trazer essa falácia aqui para vocês, eu vou me basear na realidade, eu vou me basear no que funcionou para mim, que foi o método trade numa média de 1 ano, que foi o conjunto de informações que eu levantei e criei aqui, que eu expliquei aqui para vocês, e eu vou trazer essa visão para vocês de uma forma bem simples, empilhando essas informações aqui para vocês, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é tem que estudar uma técnica. Baseado no método trade, você tem que estudar um método trade, entender como funciona. Uma dica que eu dou para vocês aqui, se você não conseguiu se inscrever na turma que foi aberta do método trade, maratona todos os vídeos aqui do canal, tá? Você vai encontrar muita informação rica de como você conseguir construir essa situação. O que eu falo para vocês, como você conseguir atingir esse objetivo, tá? Maratona esses vídeos para você conseguir entender como funciona o método trade. O método trade nada mais é que um conjunto de configurações gráficas que eu testei com o meu capital e que eu atesto que dão certo. Que eu testo com o meu dinheiro, que eu testo no método trade com o dinheiro real, não é conta simulada, é dinheiro real, que aquilo é um método virtuoso e que eu mostro no meu relatório de trade da minha conta aberta, do desafio Day Trade com o meu capital, no melhor estilo escrito no livro do Nicolas Nassim Taleb, Skin the Game, arriscando a própria pele, que sim funciona, tá? Naquele melhor estilo, provando para vocês que pegando o método, pegando as configurações, que isso se traduz num setup. Tem muita gente que usa aquela falácia de mercado, que não, eu não uso setup, eu opero no mercado financeiro sem setup, e eu vou dizer para vocês que é impossível, porque um setup nada mais é que uma configuração que você usa para executar uma função. E no caso do Day Trade, o setup é uma configuração gráfica, no caso do gráfico, que você usa para operar, para você executar suas funções, para você executar suas operações. Indiferente se esse setup, se essa configuração aparece no gráfico, ou no tape reading, tá? Indiferente da técnica que você use. Se figura gráfica, aquilo é um setup. Tem que se configurar aquelas informações, aquele conjunto de visão gráfica para que você consiga operar. E sim, aquilo é um setup, não adianta falar que não é. E quanto mais objetivo, mesmo que você tenha a subjetividade de alongar a operação, esticar ou mover o stop, coisa que eu não indico para o iniciante, mas quanto mais objetivo, melhor, mesmo tendo a sua subjetividade, porque o Day Trade é uma mescla dessas duas visões. E também trazendo um outro livro bem famoso, Outlier, do Mike Gladwell, que ele fala sobre como você se tornar um outlier, ou seja, como você se tornar um fora de série, se você for contabilizar o tempo de estudo, de teste, de operação que você tem nesse período de 1 ano, você vai chegar literalmente naquelas 10 mil horas que você tem que ter para conseguir se tornar um fora de série naquele tipo de situação que você está empregado. Seja você sendo um piloto de avião, seja você sendo um médico ou até você sendo um trader, operando no mercado financeiro, no meu caso, day trader, tá? Como eu digo, eu sou day trader como profissão e invisto no mercado financeiro baseado no gráfico, tá? Então, você, com essa junção de coisas, de ganho de conhecimento e depois aplicar, você vai conseguir trilhar o caminho para o seu resultado positivo. E não só isso, se você tentar logo no primeiro mês, depois de ter testado seu conhecimento, atingir o resultado e permanecer com o resultado, as chances são que você tenha problemas com isso, tá? E aí pode não conseguir, em vez de vir positivamente, vir um resultado negativo. Por quê? Dentro do ciclo de aprendizagem, tá o ganho de conhecimento e a curva de experiência, a curva de aprendizagem. Você vivenciando as diversas situações que o mercado vai te trazer dia a dia, você vai conseguir entender e conseguir ter a tradução de como isso é construído e como você consegue atingir o resultado, tá? E muito mais do que eu dizer é você viver isso. Então por isso que você tem que ter experiência, tem que viver o mercado. Se você não vive, você não sabe o que fazer no momento que de repente você exige uma resposta rápida do seu operacional e você não consegue ter. Ou por exemplo, quando você
perde dinheiro no mercado financeiro, e aí vem outra grande falácia que o pessoal faz, tá? Que é, quando você perde dinheiro, você errou. Não existe isso. Se você perde dinheiro porque o mercado veio contra, e o mercado não é errático, ele só veio contra a tua operação porque é uma questão estatística, ou seja, provavelmente numa operação que você já testou e já conseguiu identificar estatisticamente que aquela operação é positiva, você vai ter chance X de ganhar, seja ela de 60%, 70%, 80%, dependendo do setup que você vai aplicar. Mas você ainda tem aquela porcentagem negativa que vai tirar dinheiro, que vai te dar o loss. Você entender isso e você conseguir visualizar isso, só tendo experiência no mercado financeiro e vivenciando isso no mercado financeiro, você vai conseguir entender e você vai conseguir chegar no resultado, você vai conseguir atingir seu objetivo. E por isso é tão importante você viver esse ano e é tão importante você estudar e aplicar as técnicas.